Será uma boa ideia eu pedir a suspensão do crédito à habitação durante 6 meses? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista que habitualmente faz a rubrica Contas Poupança no Jornal da Noite da SIC, e aqui no YouTube gosto de responder às perguntas que fazem no blog Contas Poupança ou na página de Facebook. Antes de responder a esta pergunta, queria só pedir-lhe os favores do costume, que é fazer gosto neste vídeo, se realmente gostar, subscrever este canal e ativar o sininho para ser notificado cada vez que houver um vídeo novo. Respondendo a esta questão, isto é fundamental nesta altura para dezenas de milhares de famílias que foram atingidas por este terremoto que se chama Covid-19. Nunca na nossa vida nós esperámos passar por um momento assim. Falava-se de uma crise económica, mas ninguém estava à espera que de repente o planeta inteiro parasse, as pessoas fossem obrigadas a ficar em casa, as empresas fechassem por causa de um vírus. Muito bem, isto é uma realidade, vamos ter de lidar com isto. É de facto uma situação de emergência, porque falhando o dinheiro este mês ou já no próximo, muitos de nós vamos ter dificuldades em pagar a prestação do crédito à habitação. Isso coloca o nosso nome na chamada lista negra do Banco de Portugal, vai causar-nos enormes dificuldades para assumirmos novos créditos se viermos a precisar disso e, em último caso, põe até a nossa própria casa em risco. Ninguém quer nenhuma destas situações. Então, têm surgido várias ajudas. E as ajudas, uma delas é a chamada moratória. Muitos de nós nunca ouvimos falar desta expressão. Eu também não conhecia esta expressão até 2008. Em 2008, na altura em que surgiu a crise mais recente, eu fui apanhado completamente de surpresa, tal como muitos de vocês foram apanhados agora também. Nessa altura, a prestação da casa subiu de uma forma absolutamente astronómica, praticamente duplicou a minha prestação da casa porque a Euribor subiu para 5%. Ela também já está a subir agora outra vez, se estiverem atentos a isso. Portanto, vai ser outro problema a somar a todos os outros que já temos. Esperemos que isto fique mais ou menos controlado. Mas, nessa altura, eu verifiquei que daqui a 2, 3 meses eu já não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa. Então, o que é que eu fiz? Fui ao banco e pedi ajuda. Simplesmente pedi ajuda. Disse, daqui a pouco eu já não vou ter dinheiro para pagar a prestação, portanto, encontrem-me uma solução. E eles falaram-me na moratória, na possibilidade de não pagar o capital, não amortizar o capital do meu crédito à habitação e ficar a pagar só juros. Nessa altura, eles deram-me 2 anos de moratória. E foi isso que me safou nessa altura e foi assim que nasceu o conceito Contas Poupança. E, portanto, quero explicar-lhe de uma forma muito clara se tem vantagens ou não em adiar a prestação da sua casa. E esta questão é muito importante porque há uma confusão que está a surgir para quem não percebe rigorosamente nada disto, que é, estão neste momento a decorrer ao mesmo tempo 2 tipos de moratórias. Ou seja, quando falamos de moratória, vou repetir, é adiar uma parte ou a totalidade da sua prestação da casa ao banco. Atenção a um detalhe. Nenhum banco, em nenhuma circunstância, lhe está a oferecer 6 meses de prestações da casa. Os bancos, nas condições atuais, não vão perder um cêntimo. Pelo contrário, alguns até vão ganhar com isto no futuro, em princípio. Portanto, é muito importante que perceba que só deve suspender o pagamento do seu crédito à habitação por 6 meses ou mais em último recurso. Porque se optar por assumir esta moratória, vai ter de pagar tudo aquilo que não pagou agora no futuro. E já lhe vou falar então das vantagens e desvantagens de aceitar esta ajuda. Em primeiro lugar, há 2 moratórias. Assim que a crise surgiu, os bancos perceberam logo que se não fizessem alguma coisa, corriam o risco de as pessoas deixarem de pagar e aí ficavam outra vez com centenas ou milhares de casas nas mãos. E eles não querem isso.
preferem ajudar. E então, cada banco, com as suas próprias regras, ofereceu aos seus clientes a possibilidade de suspenderem o pagamento da amortização de capital, mas mantinham o pagamento dos juros. Porque a nossa prestação do crédito à habitação é composta por duas partes: a amortização de capital e os juros. O que é a amortização de capital? É muito simples. Ou seja, se eu pedi 100 mil euros ao banco durante 300 meses, eles dividem 100 mil euros por 300 meses, por 300, e então cada mês eu tenho de pagar uma dessas 300 prestações. A somar a esse pequeno valor, eles acrescentam os juros. E os juros é aquilo que nós acordamos com o banco, que é o spread, mais a taxa Euribor que foi escolhida. Portanto, sobre o valor anual, trimestral ou semestral, consoante a Euribor, eles calculam o valor e é esse valor de juros que eu tenho de pagar sobre aquela mensalidade daquele mês. Isto, à partida, pode parecer-lhe um bocadinho confuso, mas globalmente é isto. Portanto, eles estão a perdoar-lhe a parte do capital, a perdoar-lhe o pagamento nestes 6 meses. Porque estes, vamos imaginar, 1000 euros que teria de pagar de amortização de capital, eles vão pegar nesses 1000 euros e vão somar ao valor daqui a 6 meses até ao final do contrato e voltam a dividir pelos meses que faltam. E vai pagar juros sobre esse valor novo, que é mais alto do que aquilo que seria se pagasse todas as prestações ao longo destes 6 meses. Eu espero que me esteja a acompanhar neste raciocínio. Portanto, o ponto a fixar é: eles não estão a oferecer nada, aquilo que não pagar agora vai pagar mais tarde. E vai pagar mais de prestação todos os meses. Não sei se 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, depende do valor que tiver em dívida, depende dos meses em falta e dos juros que estiverem a ser praticados na altura. Os bancos estabeleceram as regras que entenderam, alguns oferecem também essa possibilidade de moratória para o crédito pessoal e para o crédito automóvel, o que pode ser uma excelente ajuda para muitas famílias. Mas atenção! Passada uma semana e meia, o governo decidiu criar outra moratória. E decidiu que era para todos os bancos, porque na primeira moratória voluntária dos bancos não só fazem as regras que querem, como eles podem aceitar ou não o seu pedido. Quem não fizer nada continua a pagar a sua prestação normalmente. É só para quem pedir isto ao banco. Portanto, repetindo, na primeira moratória dos bancos, eles aceitam ou não, não é por pedir que eles obrigatoriamente vão ter de aceitar. E é de acordo com as regras deles. Cada banco tem as suas regras, não pode comparar uns com os outros. São eles que decidem. Entretanto, como lhe estava a dizer, o governo decidiu, não, vamos criar um modelo, uma moratória igual para todos os bancos e todas as financeiras. E as regras são simples. Não paga nem capital, nem juros. Não paga nada. Mas esse valor passa para o final do contrato, acrescentando mais 6 meses. Ou seja, se no meu crédito à habitação ele terminaria no dia 31 de dezembro de 2030, com esta moratória, se eu a pedir, o meu crédito terminará no dia 30 de junho de 2031. Isto, aparentemente, seria a solução ideal. Porquê? Porque não aumenta a prestação. Porque não é a somar o valor que não pagou ao restante prazo. Não, como prolongou o prazo, à partida também não aumentaria a prestação. Mas há aqui um detalhe, e este detalhe pode ser importante. É que o que está escrito é que os juros que não pagar nestes 6 meses, os juros, não é o capital, os juros, eles vão fazer a conta a esse valor e vão acrescentar ao valor em dívida que teria daqui a 6 meses.
Ou seja, vai aumentar também a sua prestação e vai estar a pagar juros sobre juros. Ora, isto é o que é. Eu posso concordar ou não concordar. Não acho que seja uma boa ideia a nível pessoal, mas estas são as regras neste momento. Portanto, em resumo, se puder, faça todos os esforços para continuar a pagar o crédito à habitação. Caso esteja em severas dificuldades, opte por pagar os juros ao banco e peça a suspensão do pagamento da amortização do capital, porque assim não aumentará a sua prestação. Se mesmo assim não conseguir suportar esse valor, então aí opte pela moratória legal, a moratória do decreto-lei estabelecida pelo Governo. Não paga nem juros nem amortização de capital, mas prepare-se para que aumente a sua prestação também assim que terminarem os 6 meses. Mas então como é que eu vou decidir se eu não percebo nada destas contas e tudo isto me está a parecer muito confuso? É simples, contacte o seu banco e peça uma simulação para a moratória do banco, há um formulário específico para isso, e peça também uma simulação para a moratória do decreto-lei, a moratória legal, e veja qual é o valor que vai pagar daqui a 6 meses com uma e o valor que vai pagar daqui a 6 meses com outra. E depois decida. Atenção, que não é obrigado a escolher nenhuma delas. Pode fazer voluntariamente uma proposta ao seu banco e dizer-lhes: olha, eu só quero uma moratória de 3 meses, só quero 2 meses e depois volto a avaliar. Ou então quero pagar metade do capital e os juros. Ou seja, tem de fazer a conta ao contrário. Quanto é que, com o rendimento que eu tenho atualmente e que eu prevejo que vai ter durante os próximos 6 meses, quanto é que eu posso pagar da minha prestação ao banco? E pague o máximo possível, porque ao acrescentar mais 6 meses ao seu crédito à habitação, são mais 6 meses de seguro de vida. E são 6 meses numa altura em que já estará muito mais velho. Portanto, pagará muito mais do seguro de vida, provavelmente. São mais 6 meses de comissões. São mais 6 meses de taxas. São mais 6 meses de tudo. Portanto, não pense que isto é uma prenda que lhe cai do céu. Não pense em aproveitar este dinheiro que não vai pagar do crédito à habitação para gastar noutras coisas que lhe dão mais jeito. Esta possibilidade da moratória, seja a dos bancos, seja a moratória do governo, vai custar-lhe dinheiro da sua carteira. Vai ficar a perder, vai sair-lhe caro. Isto é só para pessoas que estão realmente aflitas. Eu espero que esta mensagem passe de uma forma muito clara. Quem já fez o pedido na primeira fase ao banco e agora de repente está a ouvir falar de outras condições, isso é normal, porque são duas moratórias diferentes, são dois sistemas diferentes. Pode escolher um ou pode escolher o outro e ainda tem a tal terceira opção de adaptar o dos bancos. O do Estado não pode adaptar. É aquilo, é chapa 5. Ou aceita ou não aceita. São aquelas as regras. Os bancos não têm flexibilidade para mexer nessa. Têm flexibilidade para mexer nas propostas deles. No caso de optar pela moratória do banco, em que só fica a pagar juros, tem de fazer a conta, porque pode ficar a pagar só 50 euros por mês, 100 euros por mês, 150 euros por mês. No meu caso pessoal, em que tenho juros negativos, porque a Euribor está mais negativa do que o meu spread, se eu fizesse esse pedido ao banco, eu não pagaria rigorosamente nada. Portanto, nessa situação específica, eu teria vantagem em optar por essa opção e não pela moratória do governo. Há ainda uma diferença muito importante. É que na moratória do governo, se preencher os tais requisitos que estão previstos na lei, os bancos são obrigados, não é uma questão de opção, são obrigados a aceitar e têm 5 dias para acionar esse mecanismo. Portanto, não tem de estar em negociações com o seu gestor de conta, que depois vai à aprovação do superior, e nada disso. Portanto, enquanto na do banco tem de ser aprovado, analisado, ver se é um bom cliente, se não falhou nenhuma prestação no passado, enfim, se há de confiança, etc, etc, etc. E depois ainda lhe podem dizer que não.
No caso da moratória do Governo, não. Faz o pedido, preenche os requisitos e é automático. Pode ser uma grande vantagem. Espero que esta breve explicação o tenha ajudado a entender as vantagens e desvantagens de aderir a esta suspensão da amortização de capital e ou de juros no seu crédito à habitação. Pode ser a salvação para muitas famílias, mesmo que fique a pagar mais na sua prestação lá mais para a frente. O que interessa agora é resolver esta situação. Estamos numa situação de emergência financeira. Se não tem dinheiro para pagar as suas contas, aproveite esta opção. Como lhe disse, foi o que me safou, foi o que me ajudou na crise anterior. E, portanto, pense, faça algumas contas, mas também não tenha medo de assumir esta situação, porque ninguém estava preparado para uma coisa destas. Portanto, estarei aqui a fazer vários vídeos para tentar ajudar com aquilo que sei sobre como lidar com crises financeiras. Vamos entrar numa fase em que cada euro conta, cada euro vai ser muito precioso. As dicas que vai encontrar no blog Contas Poupança em www.contaspoupanca.pt tem lá mais de 1000 artigos que o vão ajudar a ter mais dinheiro na carteira, sobretudo nesta altura. Portanto, se achou este vídeo útil, faça gosto para que ele seja partilhado com outras pessoas, subscreva este canal, subscreva a newsletter do Contas Poupança, visite a página de Facebook Contas Poupança. Vamos ter muitas dicas para o ajudar a ultrapassar esta fase difícil. Estamos todos no mesmo barco, vamos ter bom senso, senso comum, solidariedade e perceber que todos nós vamos perder alguma coisa com esta crise. Portanto, vamos tentar todos perder o menos possível e sabendo que todos, senhorios e inquilinos, têm famílias, patrões e empregados têm famílias e isto vai passar. E, portanto, vamos fazer o nosso melhor. Proteja-se, saúde, tenha cuidado consigo e com os outros. E lembre-se que a saúde é mais importante do que o dinheiro.